Tudo bem com vocês? Eu sou o Mikael e hoje vamos olhar como utilizar o plugin Profile, que é uma ferramenta super importante para quem desenvolve no Dataverse, ou no Dynamics 365, ou até mesmo no Power Apps, para auxiliar a identificação de problemas nos seus plugins. Então, toda vez que você tem um problema no plugin, você não consegue conectar diretamente no Dataverse e obter informações. Então, o plugin Profile ele vem te apoiar nessa análise de problemas, de erros ou de até falhas na regra que você está aplicando no seu plugin, a fim de poder entender o contexto que está sendo aplicado. Então, senta na cadeira e vamos aprender um pouco mais sobre Dataverse. Para iniciarmos a análise dos problemas utilizando o plugin Profile, precisamos primeiramente ter o plugin Registration Tool instalado dentro do nosso computador, certo? E para isso, eu recomendo que você utilize o Power Platform CLI, que é a ferramenta, tá, linha de comando, que entre uma das diversas funcionalidades que ela traz, é automaticamente já trazer, tá, o plugin Registration Tool. A parte boa é que você não precisa ficar atualizando, ele já traz atualizado automaticamente. Então, você no site da Microsoft, na parte do Learn, você pode pesquisar no Google também, você vai achar essa ferramenta, você vai fazer um download e instalar ele dentro da sua máquina. Feito isso, você pode abrir um prompt de comando e digitar a seguinte linha: pack.tool.prt. Isso significa que ele vai pedir para abrir a ferramenta, então, Plugin Registration Tool. Então, basta dar um Enter e ele vai abrir a ferramenta para nós, certo? Conforme a gente pode ver aqui. Ó, a ferramenta está aberta. E com isso, então, a gente primeiro vai fazer então a conexão, né, com o nosso ambiente. Eu vou me conectar aqui no meu ambiente. Vou selecionar o meu ambiente. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, depois selecionado, aberto o ambiente aqui dentro do Plugin Registration Tool, é instalar a solução do Plugin Profile, certo? Que é uma solução que ela precisa ser ativada. Tá? Então, utilizando o Plugin Registration Tool, você consegue fazer isso. Então, ele vai carregar aqui, vou mostrar para vocês aqui, que estava aberto, e vocês vão ver a opção Install Profile. Tá? Como eu já tenho instalado, certo? Eu não vou precisar instalar novamente, tá ok? Mas agora o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Então eu vou preparar um plugin, certo? Eu já tenho um plugin em mãos aqui, que é um plugin bem simples, tá? Por enquanto que não tem nenhuma regra de negócio, nada, é mais para mostrar para vocês mesmos como funciona toda a lógica das informações, do que tem de contexto aqui, do que você pode obter de informações, né? Então ele é um plugin bem simples, então ele só dá dois traces aqui, mas que ele vai servir para a gente para nos dar o norte de fazer debugs e tal. Então eu tenho esse meu plugin, eu vou dar um build aqui para mim pegar, tá? O assembly e vou registrar ele dentro do meu ambiente do Dataverse. Beleza, tô com ele aqui já compilado. Deixa eu copiar o caminho aqui para me selecionar ele. Deixa eu só confirmar se ele já não está registrado aqui anteriormente. Creio que não. Não está registrado. Então eu vou vir aqui, vou registrar como novo assembly. Tá, deixa eu só carregar aqui. Vamos abrir aqui, pegar meu código. Ó, vou carregar ele. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para ficar melhor para vocês, porque ela não está muito boa aqui. Ó. Então, eu vou acrescentar aqui, então eu tenho meu plugin profile, esse outro aqui eu não quero nesse momento. Vou deixar padrão, né, sandbox e database, e vou registrar ele. O registro está sendo realizado, então ele confirmou para mim que foi realizado. Então eu vou abrir aqui, ó, já está aqui ele. Então eu vou fazer aqui, criar um step, por exemplo, certo? De create, por exemplo, na minha tabela MFP carro, por exemplo, certo? Então vou botar aqui, eu vou botar ele na pré-validação, nesse caso, quero síncrono, tá?
do lado do server, óbvio, e vou registrar o step. Perfeito, tem um step aqui registrado, bonitinho. Então vamos só rodar ali e ver se ele vai dar um trace. Mas primeiramente, né, para ver os traces, eu vou só confirmar se ele está o trace ligado no meu ambiente. Então eu vou vir aqui, deixa eu abrir a minha parte de configurações aqui e vamos validar se ele está ativado. Só para mostrar que o plugin está rodando. Enquanto isso eu já vou abrir também o ambiente para a gente fazer o teste. Então, administração, System Settings, deixa eu ver se a parte de Trace Log está ativada. Está ativada. Ó, vou criar um carro novo, vou botar uma placa aqui. (2015, 2016, não, 2015 também, opa, 15, vou botar um chassi qualquer aqui, com valor, e botar um carro de qualquer fabricante. Vou salvar. Então ele vai criar uma informação somente de um trace, né? Que é o trace aqui, ó. Só um momento. Ó, que é só o trace com o nome da entidade e o ID do registro. Certo? Então eu vou vir aqui, opa, vou vir aqui, vamos ver no trace log. Ó, aqui. Então, ó. Então eu tenho meu plugin, ele mostra a informação ali que executou, tal, ó, nome da entidade, tudo beleza. Mas vamos supor que é o seguinte, você tem um plugin desenvolvido, complexo, que vai diversas coisas, e quando vê o seu cliente reporta que, pô, não está executando, a lógica não está sendo aplicada, ou está dando falha, e você precisa ver, né, entender como é que vai analisar isso. E às vezes acaba que não temos acesso ao ambiente do cliente. Então, pô, como é que a gente vai testar isso? Como é que eu vou avaliar, né? Eu só tenho meu ambiente de desenvolvimento. Então, nesse caso, com o plugin Profile, a gente consegue ter, né, a informação do contexto da execução para então fazer uma análise e debugar dentro do Visual Studio, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, feito que a gente já instalou o nosso plugin Registration Tool, já instalamos o nosso profile, eu vou no meu step aqui, certo? Opa. Eu vou no meu step e vou marcar para fazer um profile nele. Ah, desculpe, eu achei que tinha instalado, mas não instalei o meu coisa. Vamos instalar aqui então, que eu acho que devo ter removido. Então eu vou clicar aqui, ó, em instalar. É bom que você já vem. Então vamos aguardar a instalação. E assim que ela finalizar, nós vamos então ativar. A solução já foi instalada, tá? Do plugin Profile dentro do nosso ambiente. O que nós devemos fazer então aqui? Nós vamos selecionar o nosso step de plugin, tá? E aí a gente tem duas maneiras de ativar quando a gente seleciona ele, tá? Podemos ativar através da barra superior aqui, conforme você pode ver, tem um botão Start Profiling, ou clicando com o menu direito, com o botão direito do mouse e vai ter a mesma opção aqui, beleza? Quando você clicar aqui, vai aparecer algumas opções aqui de como você quer guardar a informação quando ela for coletada. Então, nesse caso, tem duas maneiras de ela ser guardada, tá? Primeiro, através de uma exceção, ou seja, você vai ser apresentado para você uma tela de erro no Dataverse, e aí você vai conseguir baixar o log e com isso, então, executar, né, dentro do seu plugin Registration Tool. E outro é persistir em uma tabela, tá? Que nesse caso, óbvio, você precisa ter acesso, porém já fica tudo automaticamente já registrado ali. Então basta só selecionar a execução e aí com isso você vai conseguir iniciar a avaliação, tá? No passo 2 aqui tem a questão de configurações. Então, se você o número máximo de execuções, né, conforme a gente sabe, pode ocorrer as questões de profundidade. Então, quando você tem um plugin rodando e ele rodar por diversas vezes, por exemplo, ele vai rodar somente até 8 vezes. Então,
você pode limitar o número de execuções aqui para poder entender melhor o comportamento, tá? E também se você quer incluir as configurações de segurança ali, né? Então no plugin, quando você registra um step ali, você tem as configurações seguras e não seguras, né? Que você pode botar um texto ali para ser utilizado durante a execução do plugin. Então se você quiser aqui, basta você marcar. E aí então no caso vamos fazer primeiramente com para persistir, né? Então dentro da tabela aqui que veio junto na solução do plugin profile. Então eu vou dar OK. Ele vai registrar e vai marcar esse step de plugin como profilado. Ó. Então você vai ver que é o profiled, profiling, ok? Tá setado aqui. E agora o que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui no nosso ambiente e eu vou criar um novo registro. Então eu vou vir aqui criar um novo registro de carro. Então eu vou cadastrar ele aqui. Tá, vou botar no 2021, 2012, 2012. Vou botar um chassi qualquer e vou selecionar o fabricante. Eu vou dar salvar, ele vai registrar, ó, não deu erro nenhum. E agora, quando a gente, por exemplo, vem aqui na parte de configurações avançadas e abre, por exemplo, a localização avançada, a gente vai ver que dentro da localização avançada a gente tem agora uma tabela chamada Plugin Profiles, que é aquela tabela que ele te mostra ali na hora de que vai iniciar, né, o processo de profile. Ali ele vai é aquela tabela que ele te diz que vai gravar. Então quando a gente clica em resultados aqui, ó, tem as execuções, certo? Eu consigo avaliar. Então se eu abro o registro aqui, ele vai me apresentar os dados. Ó, então qual é a tabela, qual é a configuração. Ele já traz algumas informações aqui, né, de dados de execução. Então tem as informações, horário, tempo de execução, ó, e o dado serializado, ou seja, toda a informação de contexto aqui. E é isso também que vai vir também quando é disparado através de uma exceção, né, numa exception ali, para você baixar o arquivo, que eu já mostro daqui, mais em frente, tá? Mas então, beleza, a gente já tem o nosso plugin, sabe que ele está profilado, ele executou e já registrou a informação. Então com isso a gente vai ativar o processo de fazer o debug. Então eu vou clicar aqui no meu step e vou selecionar para fazer o debug. Então ele vai aparecer essa tela aqui então para fazer o replay, né, para executar. E com isso aparece a opção de onde eu vou pegar, né, a localização do meu profile para eu executar. Então com isso eu vou clicar, eu posso, quer dizer, clicar em 3 pontinhos aqui para abrir o arquivo, que não é o caso, ou baixar do meu ambiente. Então quando eu clico aqui em baixar, ó, ele vai mostrar. Eu vou pegar a mais recente, vou clicar. E aí na parte de baixo eu vou colocar então o assembly, certo? Então eu vou vir aqui, vou selecionar o meu assembly. Ó, ele vai trazer tudo para mim. Perfeito. E aí agora o que eu tenho que fazer? Conforme ele mostra aqui, ó, eu tenho que atachar então a aplicação do Plugin Station Tool, o processo, né, com o meu Visual Studio. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou vir aqui no meu Visual Studio, vou clicar no menu Debug e vou aqui, ó, Attach to Process, certo? Eu vou pesquisar por plugin aqui, digitar novamente aqui Plugin Registration para ele achar. Ó, ele já localizou. Fique atento com uma coisa bem importante aqui. Se você tiver mais de um plugin registration aberto, tá? Ele mostra aqui na tela qual que é o Process ID, certo? Correto para você vincular. Então preste atenção nisso, porque se você tiver 2 ou 3 abertos e atachar no errado, não vai surgir nenhum efeito para você. Tá? Então você vai selecionar aqui, vai dar o attach. Ó, ele vai, perfeito, e vai começar a profilar. Você percebe que quando você põe um breakpoint, ele mostra como se não tivesse carregado. Mas não se apavore com isso, tá? É que realmente a execução não foi feita, então o assembly ainda não foi carregado para ser validado ali as informações. Então eu venho aqui agora, dentro do meu Plugin Registration Tool, e vou dar iniciar a execução. Então eu clico aqui, ó, conforme você pode ver, ele já apontou aqui, né, já trouxe para o breakpoint que eu coloquei. Se eu der uma olhada aqui, ó, em configurações não seguras e seguras, que eu tinha botado no texto lá, eu posso ver que, ó, a informação está aqui. Ó. Então ele
já trouxe para mim essas informações. Então, em casos em que você está no ambiente que você utiliza esse campo e aí precisa verificar por que está dando erro por alguma situação específica, você vai ter essa informação aqui juntamente no processo da execução, tá? Aí eu vou passar aqui para quando vai executar mesmo o plugin, né? Que ele vai trazer o contexto. E aí a gente pode ver então aqui o nosso contexto. Então eu vou dar um F10 aqui, ó, ele carregou aqui. Ó, eu vou olhar aqui e conforme a gente pode ver no nosso Quick Watch, todas as informações. Então eu posso ver qual que é a unidade de negócio, qual que é a de correlação, qual que é a profundidade. Então se ele executou primeiramente, se ele foi chamado por um outro plugin, por um terceiro plugin, conforme a profundidade, né? Então a gente consegue ver tudo essas informações aqui. Então qual foi o usuário que iniciou, quais são os parâmetros de entrada. Então nesse caso aqui é a nossa tabela. Então quando olha aqui, ó, 0, ó, a nossa tabela, a chave é target. Então o clássico do plugin, né? Quando é create, update, delete. Os atributos, então ó, temos 16 atributos. Você olha aqui, tá todos os dados que eu inputei lá, certo? Então eu consigo ver todas as informações. Então a gente consegue visualizar, né, tudo que foi imputado para aquele momento que um plugin, tanto de criação ou de atualização, até mesmo de exclusão, né, tudo que foi utilizado de dado. A gente consegue aqui pegar os dados formatados também, ó, você consegue ver aqui então as informações, certo? Ó, tem mais outros dados aqui que tem. Se tiver tabelas relacionadas, ele também traz, tá? Então, quando você seleciona ali no seu plugin para trazer uma tabela secundária, ele também traz essas informações, certo? Então, ele traz a ID da operação, a ID da organização, então, nome da organização. Então, ele traz todas as informações que estão sendo executadas naquele momento, tá? No contexto desse plugin. Então, você tem bastante dado aqui para você trabalhar, óbvio, e validar, certo? Então ele te permite fazer uma avaliação mais profunda do problema. Então você vai conseguir ver se seu plugin, daqui a pouco a informação está nula, ou se, por exemplo, o valor que veio não está o valor errado, porque teve um outro plugin, por exemplo, que quando você foi executar aqui, viu que a profundidade dele estava 2, mas um option set foi setado para outro valor. Então ele foi sobrescrito, então por isso que acabou não rodando o seu plugin. Então você vai conseguir fazer esse tipo de análise, né, e validar por que ele não está funcionando o plugin ou por que está dando erro. Então é muito legal essa parte a gente poder validar. Então com isso eu vou dar o contínuo aqui para ele executar, certo? Ó, ele vai mostrar aqui embaixo então nas informações que executou. Ele vai colocar os traces aqui também, certo? Para que você tenha no seu código, tá? Ele vai apresentar aqui também. Um ponto importante aqui que a gente tem que ter noção é que o seguinte, quando você fizer, né, pedir para alguém fazer profile de um plugin que você precisa analisar, você tem que ter em mente que a versão que está publicada no ambiente em que foi solicitado, você precisa ter ela também aqui no seu código. Então não adianta você pegar, por exemplo, e ter o seu código aqui, por exemplo, no Visual Studio, ele está totalmente desatualizado ou muito atualizado, né? Já fez bastante mudança, porque na hora da execução você não vai conseguir refletir o que era, entendeu? Então você vai ter, por exemplo, algum if, alguma chamada que daqui a pouco não existe mais e você não vai conseguir validar aqui dentro. Então é importante saber que o seu plugin ele precisa estar coerente com que foi com a versão, né, que subiu. Então é sempre bom você guardar a versão, né, do código, né, que você subiu para poder depois, se caso você ainda não tiver subido, o teu ambiente já teve atualizações, você conseguir então executar ele e avaliar, tá? Isso é muito importante, porque às vezes se você simplesmente atualizou e não guardou a informação do código antigo ali que está em produção e aí quer poder validar, você não vai conseguir, tá? Isso é questão básica ali na parte de desenvolvimento. Então usar uma ferramenta de controle de versão de código é muito importante nessas horas para isso, beleza? Então aí, conforme vocês viram, a gente conseguiu então via a persistência, então, né, dentro de uma tabela. Parte importante aqui, né? Se eu não tiver acesso ao ambiente, óbvio que eu não vou conseguir testar, né, nesse modelo. Porém, que nem eu falei, a gente consegue testar de outra forma, que é a parte através de um arquivo de log gerado através de uma exceção. Então eu vou parar aqui o meu profile, certo? E vou ativar ele novamente, só que agora eu vou pedir para ele gerar uma exceção. Porque, como eu falei, se você
tem um ambiente, né, do cliente que está dando um problema ou não está executando e você precisa, você pede lá para alguém da área de TI, por exemplo, para gerar isso aí para você, você tem que pedir para ele gerar através da exceção, se você não tem acesso. Porque aí, com isso, você vai pegar esse arquivo e vai abrir no seu plugin Station Tool, certo? Num ambiente em que você tem esse plugin e vai fazer o teste, então, do contexto com as informações ali para poder avaliar o que está acontecendo com ele. Então, eu vou ativar novamente, tá? Vou marcar aqui Exception, então, marquei Exception, ele vai fazer todo o processo de novo, vai ativar, vai profilar. E agora nós vamos criar um novo registro ali de carro, tá? E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então eu abro aqui, clico aqui, vou criar mais um registro de carro então. Vou selecionar o modelo e vou dar salvar. Ó, agora ele mostra que deu um erro de processo de negócio e vai dizer, ó, faça o download e carregue no plugin profile. Então eu clico aqui, mostrar mais detalhes, vou clicar em fazer download e com isso eu tenho o meu log. Ó. Então conforme você pode ver, eu abri o log aqui, ó, ele vai te mostrar o erro, porém a parte importante é que aqui no código, tá, que está codificado, é as informações de contexto, então, né, do que foi registrado durante a execução do plugin. Então, eu vou minimizar aqui, nós vamos voltar para o Plugin Registration Tool e vou clicar novamente em Debug. Então agora eu não vou clicar nesse botãozinho para baixar da entidade que foi persistida, mas sim do arquivo, certo, que eu fiz download. Então eu vou vir aqui na minha pasta, deixa eu só pegar o download, vou carregar, vou novamente carregar a minha DLL. Só um momentinho, vou carregar aqui. Estou localizando ela, vou apontar. Beleza, carregou. Novamente, vou fazer o mesmo processo de atachar, nesse caso ele já está, né? Então não preciso fazer mais nada. E vou iniciar a execução. Ó, conforme você pode ver então, o que aconteceu aqui? Novamente, ele pegou, chamou, ele leu o arquivo, né? Melhor dizendo, ele leu o arquivo, carregou os dados e chamou o processo de execução do plugin. Então, como a gente pode ver, ó, veio os dados não seguros, os dados seguros e também carregou o nosso contexto. Então, a gente pode olhar aqui, ó, vou dar um quick write de novo e as informações estão todas aqui, certo? A gente consegue ver novamente todas as informações. Então, nessa forma é muito bacana, porque então você pode pedir para alguém configurar, né, instalar o plugin profile, ativar o profile dentro do step e aí com isso pedir para alguém da área de TI ou da área de negócio executar o processo e aí obter o erro, fazer download e enviar para você, que aí você consegue fazer essa análise, certo? Então vai executar, vai processar, vai botar os traces aqui e aí você vai conseguir fazer então a análise do erro do plugin que você tinha. Me diz o que você achou do Plugin Profile. Curtiu essa ferramenta que a Microsoft provê para fazer essas análises de problemas e de erros nos plugins do Dataverse? Tá? Deixa aí nos comentários, tá, o que você achou, suas dúvidas. Eu peço que você compartilhe também, curta e se inscreva no canal se você não é inscrito, para apoiar a eu fazer mais vídeos, tá, da plataforma aí, trazer mais informações para vocês, certo? E também ajudar aí a comunidade toda, né, com essas informações. Beleza? Ficamos por aqui então e até o próximo vídeo.